Shalom, pessoal. Shalom, pessoal. Boa tarde. Partiu mais uma live. Esperar o pessoal ir chegando aí para darmos início. Shalom, meu povo. Boa tarde. Sejam bem-vindos para mais uma live. Vai compartilhando aí, né? Com o pessoal aí do seu ministério. Pessoal, estamos aí em uma sequência de lives, né? Trabalhamos consecutivos 3 temas que envolvem muito o campo da lincantropia, né? O primeiro foi a lincantropia. O segundo tema foi sobre batalha, né? A nível cibernético. Tivemos alguns desafios aqui, mas gravamos por intermédio do Meet, né? Google Meet. E hoje é a nossa última live dessa série de ministrações. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o espírito de Pitom. Nós vamos trabalhar e vocês vão entender também, queridos, toda essa atmosfera, né, que às vezes são geradas em alguns ministérios e as pessoas não têm essa compreensão, né? É verdade. E aí eu queria que você compartilhasse com o pessoal, tá bom? Compartilhe, chama o pessoal aí para darmos início a mais uma live. Hoje a live vai ser com a Ariane, né? Já tem um tempinho que ela não aparece. A lataria dela aqui. Amém. Queridos, vai compartilhando, tá bom? Hoje, né, como o Cassiano falou, nós vamos aprender e entender um pouquinho sobre o espírito de Pitom. Mas antes, né, da gente iniciar, fala pra gente como que tá o som. Tá chegando tranquilo aí? Tá travando? Tá baixo? Como que tá o som? Tá baixo? Tá bom? Pessoal, vocês têm alguma dificuldade ou desafio das lives serem gravadas à tarde? Preferem à noite? Hoje tivemos que gravar à tarde por conta do seguinte: estamos em viagem, né? Semana profética. Eu acredito que vocês devem estar acompanhando nossos status aí, né? Os stories. E por conta dessa alteração aí, né? Da nossa agenda, não estamos em BH, estamos no Rio. Decidimos não deixar de gravar a live hoje. Então fechou. Amém, queridos? Então vamos iniciar essa live, né? Orando, claro, né? Chamando a presença do Senhor para esse tempo, né? Fecha seus olhos aí onde você está e vamos atrair a presença do Espírito Santo para esse tempo. Pois nós sabemos que sem Ele nada nós podemos fazer. E é pela vontade dele que nós estamos aqui. Pai, nós te agradecemos e te engrandecemos essa tarde. Senhor. Pai, nós te agradecemos pelo fato, Senhor, de o Senhor ter colocado esse tema no nosso coração, Pai, e pelas armas e estratégias que o Senhor tem nos concedido. Pai, nós te louvamos, te engrandecemos, te bendizemos, Senhor, e declaramos, Senhor, que o teu nome é santo. Declaramos, Senhor, que somos dependentes, totalmente dependentes do Senhor, Pai. Nós declaramos, Senhor, com o espírito humilde, Senhor, nós entramos em sua presença hoje. Entramos em sua presença nessa tarde e declaramos: seja feita a sua vontade aqui, Senhor. Pai, nós oramos, ó Pai, pela vida de cada um que está assistindo essa live. Pai, por cada um que vai assistir a live depois. Pai, por cada família, Senhor, aonde, ó Pai, esse som, essa chave do Senhor chegará. Pai, nós declaramos, Senhor, em nome de Yeshua, Pai, aquelas pessoas que estão presas, Senhor, sendo libertas hoje pelo poder do conhecimento do Teu Espírito. Pai, em nome de Yeshua, a partir de agora, Pai, nós selamos, ó Pai, as linhas de comunicação e proibimos, ó Pai, todos os espíritos, ó Pai, de passear, Pai, nas linhas de comunicação, Pai, fazendo cair, ó Pai, a nossa conexão, a conexão dos nossos irmãos, fazendo travar, Senhor, nós repreendemos em nome de Yeshua. Pai, nós selamos o ambiente onde nós estamos, o ambiente onde os nossos irmãos estão. Pai, nós selamos e declaramos, Senhor,
Em nome de Yeshua, o ambiente selado pelo poder do Teu Espírito. Pai, o sangue do Senhor, ó Pai, nos cobrindo, a mão do Senhor nos cobrindo, em nome de Yeshua. Pai, eu peço, Senhor, agora, que as nossas mentes sejam levadas cativas ao entendimento da Sua palavra. Que as nossas mentes sejam levadas cativas, Pai, ao compreender. Pai, nos dê ouvidos e corações circuncidados. Em nome de Yeshua, Pai, em nome de Yeshua nós pedimos o Senhor. Pai, e repreendo agora todas as aves de rapina que vem tentando roubar a semente, que vem tentando roubar a palavra do nosso coração. Eu declaro, ó Pai, para o céu e o inferno, os anjos, principados e potestades ouvir, que o nosso coração é terra fértil e que essa semente será lançada no nosso coração e ela frutificará. Em nome de Yeshua, Pai, nós declaramos. Pai, pedimos ao Senhor que a nossa voz ecoe em todas as dimensões agora. Em nome de Yeshua, pedimos ao Senhor, Pai, anjo qualificado, Pai, para esse tempo. No nome de Yeshua, Pai, nós consagramos a nossa vida. Te pedimos perdão, Senhor, pelas nossas falhas e declaramos que somos dependentes do Senhor. No nome de Yeshua, amém e amém. Amém, queridos. Glória a Deus por isso. O Senhor, Ele está no nosso meio. O Senhor, Ele está aqui. Então, crie expectativas do que o Senhor vai fazer nessa tarde. Amém, queridos? Vamos dar início, então, né? Eu gostaria que você tivesse com a sua Bíblia aí, porque o que nós iremos falar, né? Tudo que iremos falar está pautado dentro da palavra de Deus. E quando você está com a sua Bíblia, você pode ir lá conferir o texto e você pode nos acompanhar. Agora, uma dica que eu te dou, se você tem a Bíblia, amém, glória a Deus, mas pegue também uma caneta e um papel, porque o Senhor, Ele tem muitas chaves para nos entregar nessa tarde. Amém? Então, você que está aí, abra a sua Bíblia conosco em Atos 16:16. Nós vamos entender, né, através do princípio desse texto bíblico, o que é realmente o espírito de Pitom. Na verdade, nós vamos desmascará-lo nessa tarde. Né? Nós vamos mostrar qual é a verdadeira face do espírito de Pitom. Tá bom? Atos 16:16 diz assim: aconteceu que quando estávamos orando, uma menina veio nos encontrar, que tinha um espírito de adivinhação. Guarde isso, queridos. Ela tinha um espírito de adivinhação, que dava a seus mestres um ganho, adivinhando. Isto seguindo Paulo, e nos clamou dizendo: estes homens, servos de Deus Altíssimo, que anunciam o caminho da salvação. E isso ela fez por muitos dias, desagradando Paulo. Porém ele se virou e disse ao Espírito: eu ordeno que no nome de Jesus Cristo saia dela. E saiu na mesma hora. Queridos, esse texto é um texto muito profundo, aonde nós precisamos de discernir algumas coisas. Nesse texto onde nós acabamos de ler, né, essa mulher, ela estava andando atrás de Paulo, e ali, quando eles estavam indo para o lugar de oração. Nesse lugar de oração, quando nós estamos, e aí nós já temos uma chave, porque quando nós estamos indo para um lugar de oração, quando nós estamos em um lugar de oração, o espírito de Pitom, ele se manifesta. E aqui o interessante disso é que aqueles homens estavam andando e o espírito estava trazendo uma profecia que era uma profecia correta. Realmente, aqueles homens, eles estavam ali para levar salvação para aquela cidade, eram homens de Deus. E aonde que estava o erro dentro disso e o que trouxe o incômodo ao coração de Paulo? É interessante, aqui nós vemos o espírito de discernimento do Senhor sobre a vida de Paulo. Porque aquela mulher, quando ela profetizava, na realidade, o que o espírito de Pitom estava querendo trazer era o anseio, né? O Paulo, ele ficar ali exaltado, porque realmente aquela mulher estava gritando para exaltar a sua alma e o seu espírito. E nós vamos entender um pouco dentro disso, porque eles estavam em Filipos, na Macedônia, em viagem missionária. E aí tem um outro ponto, queridos. Quando o Senhor, ele nos chama a alcançar um território, pode ter certeza que um espírito de falsa profecia vai vir para tentar te tirar do caminho. E esse é o espírito de Pitom.
É dentro disso que nós iremos caminhar nesse dia, nessa tarde. E ali, né, essa serva, ela estava possessa por um espírito de adivinhação. E, detalhe, esse espírito de adivinhação no original se chama Piton. Né? No original grego, quando você coloca lá o significado da palavra espírito de adivinhação, aparece Piton. Mas quem é Piton? Quem realmente é o espírito de Piton? E dentro disso nós iremos caminhar um pouquinho e aí nós vamos entender a profundidade do quanto nós estamos vivendo dentro desse tempo. E às vezes nós estamos passando por um tempo onde estamos sendo atacados pelo espírito de Piton e não estamos sabendo discernir o que realmente é o espírito de Piton. Amém, queridos? O pessoal tá chegando aí. Queridos, antes de compartilhar com vocês, assim, né? Ariel está trazendo alguns princípios bíblicos acerca do espírito de Piton, mas eu queria compartilhar com vocês acerca de alguns tipos e características de serpentes espirituais para a gente entrar e você compreender a ação de Piton, né? A gente já está aí caminhando na live, eu queria lembrar vocês que temos a nossa conferência profética aí já marcada. Então, eu não sei de que região você faz parte, alguns eu sei, outros não. Mas, queridos, veremos um tempo extraordinário em Deus, uma conferência profética. Dia 19, tá, do 2, não deixe de participar, dia 19 do 2, vai ser lá no prédio do Durval de Barros. Essa conferência profética, queridos, que o Senhor colocou no nosso coração para alcançar o coração da juventude, né? Essa faixa etária aí da juventude que, né, a gente brinca que ser jovem é de 0 a 100 anos. Então, meu filho, você não precisa preocupar com a sua idade, você deve participar. Então, na nosso direct lá tem o link para você fazer a sua inscrição. E, queridos, tem um valor profético, né? O Senhor colocou no nosso coração o valor de R$17. Arielle, por que R$17? Porque 1 fala de unidade e 7 fala de plenitude. E é dentro desse tempo que o Senhor tem nos direcionado a viver em unidade na plenitude do Espírito, né? Então você não pode ficar de fora. Vamos lá? Queridos, vamos lá. Para compreender esse espírito de Piton, a pitonise, na verdade, se a gente for pegar uma perspectiva ali, histórica da região, o espírito de adivinhação, esse espírito da pitonisa se dava também até mesmo por cultos dentro de regiões geográficas específicas. Por exemplo, a gente entende que a Bíblia, né, o nosso grande manual aí, em um determinado momento, a Bíblia vai falar sobre o leão que ruge. Na verdade, Satanás ele vem rugindo, bramindo como leão, buscando a quem possa tragar. Esse como leão, queridos, é a imagem, na verdade, de um ser chamado Apolo, e que ele vinha se travestindo de leão. E aí a gente vê essa conexão que as trevas vêm fazendo para deturpar aquilo que o Senhor vem trazendo como um princípio de algo puro. Eu não vou entrar, né, dentro dessa questão, por exemplo, de os zodíacos, né, o signo dos zodíacos. Mas se a gente for pegar os signos, porque Apolo é um que está dentro dessa casa do signo dos zodíacos. Mas quando a gente pega virgem, quem é virgem? Maria. Quando nós pegamos, vamos supor, o signo de Capricórnio, o signo de Câncer, o signo de Áries, qual que é o símbolo de Áries? É o opositor ao cordeiro. Então, quem é Aquário? É igreja. Então, o que Satanás ele vem pegando, queridos, os 12 tronos é para deturpar aquilo que o Senhor vem trazendo como princípios das Escrituras. Mas quando nós pegamos o espírito de adivinhação, a pitonisa, o espírito de Piton, é um principado que atua por detrás de um governo de Apolo. Então, no trono onde Apolo governa, existe o espírito de Piton. Quem é Apolo? É o espírito da falsa paternidade. É o espírito que se opõe e que entra em colisão com a imagem da paternidade de Deus. Então, entenda o que está acontecendo. É um trono que governa. E Cristo, ele é o cabeça da igreja. Mas o Senhor, queridos, Deus Supremo, ele é o nosso Pai. A gente encontra a marca da paternidade
desde Gênesis a Apocalipse. Mas Satanás ele vem tentando deturpar de tal maneira que ele toma essa imagem de Pitom dentro de um espírito de adivinhação, que é o espírito da falsa profecia. E aí, né, tem um slide, mas já estou até fugindo do negócio. Por quê? Qual é o espírito da profecia? É aquele que traz testemunho de quem ele é? Jesus. Está lá em Apocalipse, né, 19, versículo 10. O espírito de profecia é o testemunho de Jesus. Então, o primeiro ponto que você precisa entender, que o espírito de Pitom, aquele que se opõe à palavra profética, mas anulando a obra de Cristo. Toda palavra profética tem um crivo. E mais pra frente nós vamos trazer essa clareza para você. Como que eu sei se a palavra vem de Deus, se não vem de Deus e da onde vem? Mas esses espíritos de serpente, existem 3 pontos específicos. E o primeiro dela, se você estiver anotando aí, vou até falar devagarzinho para você anotar. São as serpentes que injetam venenos. Vamos lá. Daqui a pouco você vai entender isso dentro de um ponto espiritual. Então, a primeira serpente espiritual, ela faz parte daquele grupo que mordem e injetam veneno. Nós estamos falando, queridos, de serpentes espirituais que para atacar precisa ter a proximidade. Então, o primeiro ponto desses espíritos é aqueles que roubam o coração das pessoas. É o espírito que, se você falar o seguinte, Cassiano, na Bíblia, onde fica muito claro? Absalão. O espírito de Absalão é um espírito, queridos, de rebelião passiva. Está próximo, caminha com proximidade da liderança, enfim, mas age de maneira sutil para trazer deturpação e rebelião. Pensamos que o rebeliador é aquele, queridos, que bate panela, que faz protesto. Isso também é um estágio da rebelião. Mas a rebelião passiva é aquela que mina o coração daqueles que caminham juntos. Por exemplo, lá estamos dentro da mesma congregação. Ele nunca vai bater de frente numa rebelião ativa. O papo dele nos membros, com os membros, é pós-reunião. Eu não queria falar nada. Mas aquela fala do pastor, eu não concordo com aquilo. E ele vai, queridos, minando o coração de toda a igreja para que haja uma rebelião contra o pastor. Então ele está no meio, ele caminha no meio de tudo aquilo, mas ele não declara, ele não levanta bandeira de guerra, ele seduz e contamina o coração. Do mesmo jeito que Absalão, né? Mesma forma de Absalão. Não toma espada, não, queridos. Ele entra dentro de uma rebelião passiva. É o primeiro ataque das serpentes, aquelas que injetam veneno. A segunda marca desse ataque promove sabotagem ministerial e relacionamento. É uma outra marca. E a última marca aí dessas serpentes que injetam venenos é altera a visão por efeito de um veneno liberado das feridas antigas. Então nós estamos falando de um espírito que ele ativa as feridas antigas dentro do novo que o Senhor entregou. Cassiano, tenho vivido um tempo novo em Deus, um ministério novo, mas o Espírito, essa serpente, ele vai tentar te ativar feridas antigas dos ministérios passados. E que te faz retroceder e que te impede de fluir no novo da forma que deveria. Aonde tem uma palavra profética, né? O Senhor, ele libera uma palavra profética para seus filhos. Só que o espírito de Pitom, ele se levanta para trazer uma outra palavra profética de algo que às vezes aconteceu no passado, uma falsa palavra profética para quê? Para fazer você perder a visão.
Ou seja, você está indo em direção, vamos colocar aí a caminhada de Paulo, né? Dentro desse contexto de Atos 16. Eles estavam certos de que eles estavam indo ali para Filipos e eles estavam indo para um lugar de oração. Porém, o Espírito começou a perturbar. Ele começou a dizer algo que às vezes, aquilo ele sabia que ele estava fazendo certo, porém era para retirar a visão de Paulo do que ele iria fazer. Por quê? Paulo estava indo ali com uma missão, alcançar o território. Mas o espírito de falsa profecia queria que ele tirasse os seus olhos daquilo e perdesse o foco da sua missão. Então, muitas das vezes, o Espírito ele vai se levantar dessa forma, né? Trazendo uma visão turva. Olha, Deus me mandou fazer isso, mas eu recebi uma outra palavra. Será que é isso mesmo que é para me fazer? Aí começa a pôr a palavra de Deus em dúvida. Aquilo que Deus liberou sobre a sua vida, ele começa a viver em dúvidas, em turbulência. Ou seja, a visão fica turva. Queridos, o segundo ataque, lembrando que vamos falar sobre Piton, mas eu estou caminhando com vocês acerca de 3 grupos de serpentes. Então, primeiro, as que mordem e injetam veneno, por rebelião passiva, por sabotagem, altera a visão com feridas antigas. O segundo grupo é as que lançam venenos à distância. Esses espíritos, eles te paralisam por aquilo que você ouve. Eu quero que você entenda o seguinte, queridos, vamos lá. De uma forma muito clara, Jezabel e Elias. Quando o Senhor, queridos, ele... Entenda, na palavra do Senhor, quando acontece aquela questão, o Senhor ele faz descer fogo do céu, cair fogo do céu, através de Elias e contra os profetas de Baal. Jezabel, ela não está, queridos, naquele momento. Quem assiste tudo, quem vê tudo, é justamente Acabe. Acabe chega em casa e ele compartilha tudo com Jezabel. Agora entenda o seguinte, Jezabel nunca encontrou com Elias frente a frente, cara a cara. Elias se esconde em uma caverna por conta daquilo que ele escuta. Ele escuta a ameaça de Jezabel e ele se esconde. Um dos grandes ataques da serpente é nos paralisar por aquilo que ouvimos. Calma aí. Jezabel não é profeta, não é rainha, não é uma guerreira. Por que ela mesmo não faz a cassação contra Elias? Toma os seus cavalos e procura. É apenas um profeta. Ela entendia que o Deus que fez cair fogo do céu uma vez, poderia fazer o fogo cair do céu, queridos, várias vezes, em favor do seu profeta. Mas ela paralisa um profeta por aquilo que ele escuta. Então, uma das armas desse segundo grupo de serpentes é paralisar por aquilo que ouvimos. É um espírito que tem a arma da fofoca, da injúria, da difamação. Então, te leva a um estado de paralisia, justamente por conta daquilo que ouvimos. Então, precisamos entender, queridos, que muitas vezes estamos sendo paralisados, mas de uma forma sutil. Porque entenda o seguinte, estamos falando de espíritos, e poderíamos trazer inicialmente assim, ó, o espírito ele atua assim, ele aloja em tal ponto, ele se esconde em tal área da igreja. Mas por que estamos te dando traços em personalidade? Para você entender a sutilidade que esses espíritos eles têm trazido uma escassez na vida da igreja. E aí entramos pro terceiro grupo. E aqui é muito claro a obra de Piton. As que matam por sufocamento. Primeiro ponto. Trabalham de forma sutil. Não tem pressa. São grandes promovedores aí de distrações.
te envolvem coisas, queridos, aparentemente espirituais. Eu quero que você entenda algo. Nem todos que estão na obra vivem o propósito. Tem pessoas que estão na obra de Deus, mas não compreendem o propósito da obra. Mas todos que vivem o propósito estão vivendo a obra. Eu vou te explicar de novo. Nem todos que estão na obra compreendem o propósito, mas todos que compreendem o propósito vivem a obra. Então, esse Espírito, ele vem te conduzindo a se tornar um escravo da obra. Abraço a obra, mas não compreende o propósito da obra. Te traz um comprometimento com o serviço, mas te arranca o reino. O serviço, ele precisa de ser feito com qualidade, com entrega, enfim, com vida de Deus. Isso só irá acontecer quando entrarmos no serviço compreendendo os princípios do reino. Se eu entro na obra sem compreender o reino, eu posso estar, na verdade, me tornando ali, queridos, uma pessoa cativa espiritualmente dentro de uma obra de orfandade, porque lembra que o espírito de Pitom, ele é liberado por um espírito de Apolo. Então eu fluo debaixo de um espírito de orfandade e nunca em um espírito de paternidade. Vou passar para o próximo ponto. Te arranca o fôlego de vida. Por quê? Porque o espírito de Pitom, ele não tem pressa e ele te envolve de forma tão calma. E quando você vê, queridos, você já está envolvido. Sabe aquela pessoa que não tem pressa para te envolver na obra da carne? Os ataques são sutis. Eu gosto de contar uma história que não dou conta não, gente. De uma irmã casada, e aí o cara já queria ter uma relação íntima com ela, né? E aí ela sempre batia na tecla, Ariel, que não podia porque era casada. E o rapaz ficava assim, não se preocupe, eu tenho todo o tempo do mundo. Aí um dia o casamento terminou, e aí ele pegou, um dia ele falou o seguinte comigo, falou assim, olha, eu esperei ela há tanto tempo, o amante falando, né, queridos? Aí olha como é sutil a obra da serpente. E vem enganando dentro de uma falsa espiritualidade tão profunda de pensar, eu estou esperando há tanto tempo. Gente, como que espera uma pessoa que está casada? E acredita que tudo isso é uma obra de Deus, isso tudo veio da parte do Senhor. Então, a obra desse ataque, dessa serpente, vem enganando e trazendo um entorpecimento dos sentidos tão profundo que faz com que o indivíduo olhe e fale o seguinte, esse negócio não é de Deus mesmo? Não é que é de Deus? Mas vem trabalhando de forma sutil. Vai fazendo meio que a pessoa se acostumar com aquilo, né? A pessoa vai vendo a questão acontecendo e aquilo vai se tornando normal, até que ele vem e sufoca, né? Isso me lembra muito, queridos, daquela passagem acerca do Balaão, quando ele está na caverna, e aí o reino opositor a Israel vem fazendo o preço das oferendas. E aí o Senhor, ele olha para o profeta Balaão e ele fala assim, Balaão, o que eles fazem aí? A minha oração, queridos, nesses últimos dias, eu já tenho falado isso, para essa geração, é para que o Senhor passe até nas madrugadas, perguntando homens e mulheres casados, dentre de tantos privados aonde não deveria estar, o que faz você aí? Entende o que precisa acontecer nesses últimos dias? Que o Senhor, queridos, passe em certos lugares a nos confrontar e a nos perguntar o que você faz aí. Não simplesmente dentro da obra, mas no propósito. Porque tem pessoas influenciadas por tantas coisas, aonde o Senhor já saiu há muito tempo daquilo ali. Por quê? Porque estão frutificando na força do braço em obra. É sanção. Mas nunca teve inserido
dentro do propósito. Aí começa, abre igreja, sem ter uma palavra de Deus. Inicia ministério, sem ter uma palavra de Deus. Entre uma rebelião passiva em nome de Deus. Como se diz nosso apóstolo, aqui no Brasil não tem. Mas ficamos sabendo que tá chegando, tá, gente? Esse povo não tem no Brasil não, mas tá chegando. Nós ficamos sabendo que tá uma leva aí, né, se aproximando do Brasil. De uma rebelião passiva em nome de Deus. E aí eu também me lembro dele, de Paulo, que perseguia os cristãos em nome de Deus. Tudo em nome de Deus. Então, o ataque ele é tão sutil que quando se vê o indivíduo já não tem mais fôlego de vida. Ele arranca vida. Ele arranca alegria. Então, primeiro ponto, ele arranca, queridos, o fôlego de vida. E nós estamos falando de um espírito que vem drenando a nossa alegria. Que alegria é essa? Nos faz viver a obra sem contentamento e abundância em Deus no nosso coração. Eu faço por obrigação. Então eu faço escravo da obra, mas distante do propósito. Eu queria assim, eu não vou entrar nisso hoje, mas eu queria que você entendesse, queridos, que a alegria, entenda isso, ela é uma dimensão, mas também uma arma de guerra. Existem campos de guerra que guerreiros não estão habilitados a entrar, porque são murmuradores, azedos, amargos e não têm alegria, gozo no espírito. Então entenda uma coisa, entre no gozo. E as pessoas pensam, né, que nós que vivemos na libertação é falar de demônio o tempo todo. Não, queridos, a gente ri, brincamos, divertimos muito, né? Mas tudo isso tendo alegria no espírito, porque tudo isso também é uma arma de guerra. E é por isso que a palavra de Deus ela vai dizer, né, que a alegria do Senhor ela é a nossa força. E força vem de quê? Força vem de força para lutar, força para guerrear. Então o Senhor, quando nós estamos em alegria nele, Ele mesmo é a força para nos fazer vencer guerras. Né? Já teve guerras que nós entramos, né? Depois o Senhor ele veio falar conosco por intermédio de um profeta e disse assim, olha, teve guerras que vocês venceram, que Satanás ficou irado por causa da alegria de vocês. Então, queridos, se você tem percebido que você está vivendo nessa dimensão de amargura, né? Na dimensão aí de Noemi, né? Que ela fala, meu nome foi mudado para Mara, porque hoje sou amarga. Saia dessa dimensão e entre na dimensão da alegria. Porque assim o Senhor trará força para vencer as guerras. Né? Dentro disso que o Cassiano está falando, depois quem sabe a gente faz uma live aí sobre isso, né? Sobre as dimensões do Espírito, aonde nós entramos, o Senhor ele nos conduz para nos dar estratégias e armamentos para vencer batalhas, né? Queridos, outros pontos. Eu estou falando e eu estou seguindo aqui uma sequência de slides, mas eu vou compartilhar com vocês lá no nosso grupo de mentoria, tá bom? Se você faz parte do nosso grupo de mentoria, entre lá. E você vai encontrar o arquivo, eu acredito que talvez até amanhã, tá bom? Já vamos te encaminhar isso aí. Você que não faz parte do grupo de mentoria e deseja entrar, temos um encontro por semana, só que a mentoria ela é fechada somente para alunos atual, né? Que tem entrado acompanhado, e alunos formados. Então se você ainda não é aluno, corra, faça sua inscrição aí para os nossos cursos e entre para o grupo de mentoria. Vamos lá. Outro ponto. Traz paralisia. São espíritos que promovem a paralisia. Dentro desse estágio de tirar a alegria, queridos, chega uma hora que ele paralisa a pessoa a ponto dela não conseguir mais se mover na vida de Deus dentro do ministério. A live vai ficar salva. É inimiga direta dos profetas e dos apóstolos. Por que a gente coloca inimigo dos profetas e dos apóstolos? É inimigo da palavra profética e é inimigo, queridos, da visão apostólica. Porque a palavra profética, ela é a liberação de um decreto. A visão apostólica, queridos, é a conquista de novos territórios através de uma ótica do reino. Então, é um espírito que ele vem trazendo oposição
contra a palavra profética e o tempo de governo. Outro ponto, acho que esse eu já havia falado, que mata por sufocamento. Vamos lá? Nós vamos entender um pouquinho, né? Sintomas de quem está sendo atacado por Piton. Como que você descobre se você está sendo atacado por Piton? Perda da vontade de se envolver nas coisas espirituais. Às vezes, vai na igreja, mas não se envolve com as coisas do reino. Né? Eu sempre brinco com os meninos assim, salvo, sentado e satisfeito. Às vezes você já se envolveu nas coisas do reino, mas chegou um tempo que parou. Esse é o primeiro sintoma de uma pessoa que está sendo envolvido por um ataque de Piton. Por quê? Porque não vê mais alegria em servir, não vê mais alegria em fazer parte de um ministério, não vê mais alegria em ser liderado por alguém. Então, dentro desse tempo, o que ele vem fazendo? Esse é o primeiro sufocamento. Por quê? Porque a pessoa vai perdendo a alegria. E é tão interessante, queridos, quando nós olhamos a questão do espírito de Piton, quando ele vem, como o Cassiano disse, né, que ele vem, ele não tem pressa em matar. Então, como que é feito isso? Isso é feito quando você tenta respirar. Piton vem e prende mais um pouco. É quando você tenta fazer parte, se envolver de um ministério, mas Piton traz algo para te tirar a alegria de fazer aquilo de novo. Realmente, eu não tenho que fazer parte desse ministério, isso já deu para mim. Né? Então esse é o primeiro ataque. A contaminação dos dons e talentos. Pessoas que estão com talentos e dons contaminados, né? por um falso entendimento. Ou seja, já não busca mais, já não ora mais com intensidade. E aí, sabe o que Piton faz? Ele vem trazendo aquilo que era antigo, aquela unção que era antiga, para hoje. Mas só que aí a pessoa vê que aquilo não sai dela virtude quando ela está ministrando, então ela começa a fazer aquilo na força do braço. Esse é o segundo ponto onde nós vemos de uma pessoa que está sendo atacada por Piton. Queridos, isso é muito sério. Isso é muito sério, sabe por quê? Porque às vezes a gente começa a fazer as coisas achando que no jeito que eu faço, do jeito que eu quero, é o jeito que Deus quer. E pelo fato de estar sendo sufocado, está sendo um movimento sem alegria no Senhor, sem o anseio de estar participando, então eu começo a fazer aquilo por obrigação. Queridos, tome cuidado. Se você tem identificado, né, nesses dois pontos que você está vivendo isso, você está começando a ser atacado por Piton, tá? Continuando. Entorpecimento do espírito e o fluir almático. Isso é o que esses últimos dias nós estamos vendo muito. O espírito, né, ele está sendo entorpecido. O espírito, o agir do espírito, ele está sendo paralisado. E aí a pessoa começa a agir na alma. Como que é agir na alma? Agir na alma é eu fazer o outro chorar. É eu fazer o outro se mover de uma forma almática. De uma forma que aquilo vai vindo sobre ele, aquilo que eu estou ministrando, né, vem um fluir da minha alma para a alma do outro. Ou seja, eu não estou levando para aquele outro uma palavra de espírito genuíno, mas algo que já está entorpecido dentro de mim e que eu preciso ver que está sendo ativado no outro. E é o que muitas das vezes a gente tem visto em alguns ministérios. A gente chega em um ambiente, a gente percebe assim, olha, isso está na alma. Isso não é um louvor genuíno no Espírito. Sabe por quê? Porque o Espírito já não se dobra mais para ouvir o novo de Deus. E começa a fluir tudo aquilo na alma. É o mover da alma, a alma em potência, a alma em potencialização. Enquanto, né, nós sabemos que a nossa alma ela precisa de estar mortificada, porque ela tem sido tanto entorpecida. E aí as pessoas elas vão levando dessa forma, né? O outro ponto, o quarto ponto é cansaço físico sem motivo aparente. O que é um cansaço físico sem motivo aparente? É depois que você vai e faz algo no ministério, você volta para casa e você nem quer levantar da cama. Ah, eu não quero fazer nada. Eu não quero ver nada, eu não quero falar com ninguém. E aí ele vai trazendo esse sufocamento sutil. Por quê? Porque aí você começa um dia, não quer fazer nada.
Aí passa 2 dias, você também não quer fazer nada, você não tem vontade de orar, você não tem vontade de buscar, você não tem vontade de jejuar, né? Então tudo isso vai vindo como um sufocamento. Queridos, olha que interessante. A palavra de Deus vai nos dizer assim, que quando o Senhor ele cria o homem e ele cria a mulher, ele sopra no homem o fôlego de vida. Quando a gente pega a palavra original de fôlego de vida, é nefesh, ou seja, o fôlego do espírito no meu espírito. Então, quando vem uma pessoa, ela está passando, e olha que interessante, uma pessoa que está entrando em um ataque de Piton, quando ele começa a sufocar, o que ele vem fazendo? Tirando o fôlego de vida. Ou seja, o que Piton faz? Ele vem tirando a vida de Cristo do seu espírito. E é interessante, quando nós vamos estudar a partir da ciência, que a gente estuda sobre, quando você começa a ter sono, você começa a bocejar. Aí você começa a bocejar, sabe o que é aquilo? É o seu cérebro levando um comando, recebendo um comando de que está faltando oxigênio no seu sangue. Ou seja, está faltando oxigênio no seu cérebro. Então você precisa de descansar para repor o oxigênio. E como que é repor esse oxigênio? Ou a pessoa ela deita e dorme, ou a pessoa precisa ser despertada. Ela precisa de despertar da sonolência. E o que Piton? E aí a gente vai entender o que isso tem a ver com Piton. Quando uma pessoa ela está entrando dentro de um ataque de Piton, ele vem tirando a saturação do sangue espiritual. Ela vem retirando a saturação do espírito, que é onde leva o oxigênio para o corpo. Ou seja, o seu espírito, ele para de fluir dentro do fôlego de espírito do Espírito de Deus. Então a pessoa ela vai se sufocando, e ela começa a entrar em uma sonolência espiritual. E essa sonolência espiritual, ela vai entrando tão profundamente, que depois essa pessoa ela passa a se tornar aquela pessoa que já entra em um desmaio, até chegar a um nível de morte espiritual. E é por isso que nós dizemos assim, que Piton ele não tem pressa em matar uma pessoa. Porque ele vem de estágio em estágio. Ele vence a primeira etapa, que é trazer o sono. Depois ele te leva a um adormecer profundo. Depois ele te leva a uma morte espiritual. Um outro ponto de quem está sofrendo sobre um ataque de Piton é escassez dos recursos. É interessante no texto que nós lemos em Atos, e depois eu acredito que o Cassiano ele vai comentar um pouco sobre isso. Aquela mulher, ela trazia dinheiro para os senhores dela, com a falsa profecia. Ou seja, ela profetizava e aquilo gerava para o povo, gerava para os senhores dela um grande recurso financeiro. Então, o que Piton ele vai fazer? Quando Piton está atuando, ele arranca os recursos financeiros de prosperidade. Eu não digo nem só financeiro, mas todos os tipos de recursos que você precisa para continuar na missão, para continuar na obra no qual o Senhor colocou nas suas mãos. Então, o que Piton ele vem trazendo dentro do sufocamento? Ele vem trazendo as pessoas, ele afasta você das pessoas, porque ele te leva a um nível de isolamento. Ele começa a entrar nos recursos financeiros que você precisa para fazer aquela obra. Ele começa a te afastar de tudo aquilo que você precisa do seu tempo de busca, porque isso é, né, um recurso para a sua missão, para a obra que o Senhor colocou, que é o tempo de oração. Isso é um recurso, porque a oração, ela vai destravar os códigos proféticos do céu e que te trazem recurso para que você possa cumprir o propósito. Então, quando o Piton ele começa a sufocar a pessoa, é por isso que ele tira você do tempo de oração, ele tira você do tempo de intimidade, ele tira você do tempo de rendição e entrega no Senhor. Por quê? Porque você já não tem mais fôlego para querer buscar aquilo. Então, queridos, isso é muito sério. Às vezes você está nos ouvindo aí e identificando algumas coisas em você. Nossa, Ariel, eu tenho andado tão cansada nesses últimos tempos. Eu tenho andado tão cansada nesses últimos tempos em relação ao meu ministério, né? Eu tenho enfrentado conflitos em relação ao meu ministério. Eu não sei se eu continuo nisso, eu não sei para onde eu vou, eu tenho andado meio perdido. E uma canseira, um cansaço, eu já não estou mais afim de investir tanto naquilo que o Senhor tem colocado nas minhas mãos. Queria dizer, esse é um alerta.
Cuidado. Cuidado, porque você pode estar sendo abraçado. Você pode estar sendo oprimido por Piton. E às vezes ele está no início do ataque dele. Ele está começando a tirar o fôlego de vida. E às vezes o ponto que você está é quando você está tentando continuar. Mas parece que o fôlego de vida não flui de dentro de você. Então você precisa de tomar cuidado. Porque se você está vivendo esse estágio, você precisa de se mover. Você precisa de sair desse enrolar de Piton. E daqui a pouco a gente vai falar, o Cassiano vai falar um pouquinho de como sair desses ataques. Né? Nós vamos ter uma estratégia sobre isso, de como sair desses ataques. Então você precisa de tomar cuidado com isso. Vamos continuar. Mais um ponto, né? De sintomas de quem está sendo atacado por Piton. A vida de oração medíocre. Sabe aquela oração onde você chega e fala assim: Senhor, em nome de Jesus, eu te abençoo, amém, vou dormir? É mais ou menos dentro disso. Você já não sabe mais o que falar com o Senhor. A oração não flui. A oração, ela não sai de dentro de você. Você já não tem mais o que dialogar com o Senhor. Ou às vezes fala para o Senhor meias palavras e não espera o Senhor responder a oração, não espera o Senhor falar de volta. Então vai se tornando aquela coisa engessada. Todos os dias ora a mesma coisa, aí já não é oração mais, né? É reza. Começa a rezar todo dia a mesma coisa. Porque se torna uma oração repetitiva. Um outro ponto. Sentimento de desespero e desesperança. Né? É quando você já não sabe mais o que fazer. Aí entra num nível de desespero e aí que nós temos que tomar cuidado, porque às vezes começa a buscar resposta num monte de lugar. E pela falta de oração, qualquer palavra que chega aos seus ouvidos serve. Às vezes a palavra que chega no seu ouvido é a mesma palavra que estava chegando no ouvido de Paulo ali. Né? Era uma palavra que aparentemente era Deus falando, mas na realidade era um falso espírito profético que já vinha te atacando e ele te lança uma palavra naquele momento para justamente te arrancar da visão e do propósito no qual o Senhor tem estabelecido. Um outro ponto, ressurgimento dos velhos hábitos, forma de pensar, velhas atitudes, amizades e pensamento, ou seja, né, começa a fluir o velho homem de novo, o velho homem começa a ressuscitar, né, dentro de você. Ele começa a ganhar aquele fôlego de vida que foi sendo tirado do seu espírito, começa a gerar vida para o velho homem. Então eu começo a buscar as minhas velhas amizades. Eu começo a falar da forma antiga que eu falava. Eu começo a buscar os recursos antigos, os velhos hábitos. Ah, não tem nada a ver não. Né? Eu posso ficar esse tempo sem ir na igreja, não tem problema não, eu continuo crente, estou crente em casa, tá nada, queridos. Não está nada, isso é uma mentira de Satanás. Porque quando nós estamos envolvidos, né, dentro do ministério, dentro da congregação, ali estamos recebendo fôlego de vida. Mas Piton, ele vem sufocando um tanto que te faz a ir ao isolamento. E esse isolamento vai atrair aquilo que é velho. Porque o seu pensamento, as suas atitudes, a sua mentalidade começa a buscar algo para te satisfazer. Então, precisa de observar isso. Quais são os pensamentos que você tem pensado? Quais são as atitudes que você tem tomado nesses últimos dias? Qual é a sua fala? O que tem saído da sua boca? Porque às vezes a sua boca, aquilo que tem saído da sua boca é a sua fala antiga. Mas o Senhor, ele quer te entregar um novo, porém, Piton, ele está sufocando você ao ponto de você não enxergar mais, de você não ouvir mais. Os sentidos começam a ficar embotados. Um outro ponto, né? Esse ponto eu já até falei, o distanciamento da comunhão e da obra da igreja. Esse aí eu não vou nem tocar de novo, porque eu já falei sobre isso. Queridos, tenha cuidado, sabe por quê? Porque você se isolar nunca vai ser a resposta. Você se esconder nunca vai ser a resposta. É nesse ponto que Piton, ele termina de te sufocar. Porque no isolamento, observe uma coisa. Uma pessoa, quando ela entra em isolamento, ela grita, ninguém ouve. Ela se mexe, não tem ninguém para ir lá e tirar aquela pessoa daquele ataque. Às vezes ela está vivendo um momento ali de conflito, ela grita, mas ninguém escuta. Por quê? Porque ela decidiu se isolar em algum lugar dentro dela ou em algum lugar específico.
Então, esse é o ponto aonde Pitom ele termina de abraçar aquela pessoa em sufocamento. Por quê? Porque ela pode gritar o tanto que ela quiser e ninguém vai ouvir. O Senhor, ele nos fez para andar em comunhão. E quando decidimos andar sozinho é suicídio. Ou ataque de Pitom, né? Então nós temos que tomar cuidado com isso. Bom. Pessoal, tem alguma pergunta até aí? Enquanto vocês coloquem aí, eu vou compartilhar com vocês algo. Porque o grande desafio dentro de todo esse estágio que observamos, né, do espírito de Pitom, o espírito de falsa profecia, tantas coisas, né, acontecendo nesses últimos tempos e tantos falsos profetas se levantando. Por que decidimos fazer uma conferência profética? A conferência, queridos, vem de conferir. A gente observa levantando tanto profeta, mas quem confere tudo isso? Qual que é o crivo desse profético que está surgindo? E quando a gente pega hoje a igreja, não sabe distinguir o que é o verdadeiro profético e do falso profeta. E aí coloca tudo dentro de um mesmo pacote. Então aquele que profetiza em nome do Senhor e que realmente vem da parte do Senhor, ele acaba tendo o ministério sendo colocado à prova por conta de tanta podridão que é lançado por aí. Mas eu queria te ensinar hoje, queridos, a entender e a distinguir para você sair daqui dessa live e assim, olha, eu sei a distinguir o profeta de um feiticeiro. Eu sei trazer essa distinção. O primeiro ponto que eu queria compartilhar com vocês. Vamos lá. Eu não eu vou bater na palavra profética primeiro, depois a gente dá uma surra no profeta, calma. Palavra profética. Cassiano, como que eu sei se a palavra vem de Deus ou não? Estamos em um tempo onde as pessoas elas ficam maravilhadas pelos feitos, pelos sinais, as maravilhas, os prodígios. O Senhor me mostrou, e aquele que tem a identidade tal, aquele que tem o CPF tal. Mas vamos lá. Em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 3. Alguém poderia colocar aí nos comentários, por favor? 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 3. Você vai... Não deixe de anotar essa passagem. Porque através dessa passagem você vai entender se aquela palavra realmente vem do Senhor. Olha só, Cassiano, qual é a palavra profética limpa e pura? Qual que é o crivo? Primeiro, 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 3. Aquele, porém, que profetiza, fala aos homens para edificá-los, exortá-los e consolá-los. Então, calma aí. Como que eu sei se a palavra profética veio do Senhor? Edifica, consola, exorta. É o primeiro ponto. Não consola, não edifica e muito menos exorta. Então calma. Essa palavra ela não vem do Senhor. Deus me mostrou, é o CEP tal, é o CPF tal, é o endereço tal. Calma. Isso edifica onde? Cadê o consolo? Onde está a exortação? Não edifica, não consola e muito menos exorta. Então essa palavra, queridos, possivelmente ela não veio do Eterno. Porque o crivo de uma palavra profética é justamente esses 3 pontos. Um outro ponto a considerar, e aí eu vou arranhar o campo, o profeta. O profeta que você busca, infelizmente hoje é assim, né? Uma busca por profetas, né? Ele tem endereço. Ele tem uma liderança. Como é que o início desse ministério surgiu da onde? E aí eu fico vendo, queridos, porque o espírito de Pitom, esse espírito de falsa profecia, ele é um grande construtor de ministério.
Ele constrói ministérios. Por que eu perguntei na live, quem te mandou abrir igreja? Porque há muitos abrindo igreja pensando que vem em nome de Deus, mas na verdade veio por fruto de Pitom. Ah, Cassiano, mas o meu ministério, você não sabe do meu histórico. Ele começou no monte. O meu ministério começou no monte, veio a irmã do fogo, a irmã do... Lisa profetizou. Mas calma. Como que foi? Abriu o ministério como? Na época, Cassiano, mas estava uma perseguição ministerial. Meu pastor queria que eu me submetesse a algumas questões e eu não me submeti, porque eu tinha uma palavra profética nele, eu tinha uma palavra profética. E esse é um outro ponto, né? O profeta que não se submete à liderança, né? Isso é muito sério. Por que eu te falo isso? Porque já tem um coração rebeliador e já tem uma palavra de Pitom. O próximo ponto, abrir um templo em Delfos. Cassiano, do que você está falando? Uma congregação, igreja, com base, queridos, não em Deus, mas na falsa paternidade de quem? Apolo. De Apolo. Mas Cassiano, o ministério está crescendo, parabéns. Como um sol que tem irradiado sobre a terra, que não é Cristo. Crescendo ou inchando? É Apolo. Então, o profeta que você procura, o profeta que se levanta para liberar uma palavra profética de sua vida, ele tem endereço, porque profeta que não sabe se submeter já deixou de ser profeta há muito tempo, se tornou feiticeiro. E aí, tá, vamos lá, vamos apertar esse sim. Cassiano, eu tenho, afinal de contas foi um revelamento, né? Eu tenho uma palavra. E eu tenho tantos dons, e os dons que eu tenho já é suficiente. Vamos compreender. 2 Samuel, capítulo 5, versículo 19. Vou falar de novo aí para você anotar. 2 Samuel, capítulo 5, versículo 19. Diz assim: E Davi consultou o Senhor, dizendo: Subirei contra os filisteus. Subirei contra os filisteus. Entrega-nos. Vamos lá. Entregarmos-nos nas nossas mãos. E disse o Senhor a Davi: Sobe, porque certamente entregarei os filisteus nas suas mãos. Então vamos lá. Davi, queridos, ele está prestes a entrar em guerra. E antes de entrar em guerra, Davi consulta o Senhor. E ele pergunta ao Senhor: Senhor, se nós entrarmos contra os filisteus, o Senhor nos entrega nas nossas mãos? De quem estamos falando? Nós estamos falando de alguém que tem experiência para matar urso, para matar leão, para matar gigante. Eu estou falando de alguém que tinha unção. Estou falando também de alguém que tinha arma. Calma aí. Tem experiência, tem unção. O cara, queridos, ele tem uma palavra, mas ele não se move por necessidade, ele se move por propósito. O profeta, ele tem propósito? Ah não, o profeta se levantou na necessidade. Tem necessidade, mas não tem palavra de Deus? Foge. Pitom. Ele tem tudo para entrar em guerra, porque ele tem experiência de guerra. Ele tem guerreiros, queridos, alinhado. Mas antes de entrar em guerra, ele procura quem? O Senhor. Ele precisa de uma palavra. Aí tá. O Senhor vai lá e fala com Davi: sobe. Sobe, porque eu te entregarei nas tuas mãos os filisteus. Ele sobe. A história diz que ele ganha. Ele vence a guerra. O tempo passa, e lá em 2 Samuel, capítulo 5, versículo 22 em diante, vai dizer, queridos, que os filisteus, eles voltam novamente após a perda da guerra. Mais forte ainda, eles voltam mais forte ainda, aí vai Davi de novo, perguntando: Senhor, eu subirei e o Senhor vai me entregar? A segunda palavra
que o Senhor vai liberar para Davi é a seguinte: Davi, se esconda. A primeira palavra que o Senhor libera para ele: vá que eu vou te entregar. A segunda palavra é: se esconda. Profeta que não sabe se esconder. Profeta que não sabe viver cavando trincheira. Não sabe viver, queridos, a palavra profética do Eterno. Por quê? Ele se alimenta de orgulho e altivez. O falso profeta, ele sempre vai se alimentar do orgulho e da altivez. Ele tem que ser a única fonte de poder e de busca. Ele tem que ser, queridos, o ponto central daqueles que precisam de uma palavra profética. E aí eu queria, pra gente assim, completar essa linha de raciocínio. As armas que Davi tinha, queridos, era tão profunda, era tão intensa, era de tamanha violência, que o próprio Deus ensina Davi a lutar. Presta atenção. Ô, gente, vocês sabem que eu sou apaixonado por espada, né? Vamos lá. Vocês viram a minha, né? Que aqui o negócio é violento. Deixa eu colocar isso aqui. Vou te explicar. A espada que era utilizada dentro daquele período, presta atenção que isso aqui, gente, é do forno de Jeová esse negócio. A espada de Saul era uma espada reta, medieval. É o mesmo formato da minha, reta. A espada de Golias, ela não era reta. Era curvada. A espada de Saul era através de golpe. Então, Saul logo, ele golpeava em golpes retos. A espada, presta atenção, a espada de Golias era em movimento circulatório. O método era diferente para derrubar o guerreiro. O profeta de verdade, ele é armado, mas ele é treinado no arsenal do Senhor. Aonde é o arsenal de Davi? Davi tem experiência com funda. E como que age? Queridos, coloca pedra e roda. Meu Deus. O que está acontecendo? Davi já está sendo treinado no pasto a usar as armas do inimigo. Estão entendendo? Não dou conta não, coração não aguenta. Davi está no pasto, defendendo a ovelha do pai. E não importa o que a ovelha faz de errado, o profeta defende. E defender não é passar a mão, a correção também é defensiva. E aí chega uma passagem que diz acerca dessa questão de Davi lutar tão profundamente em favor da ovelha do seu pai, que ele fala, queridos, que se alguém tentasse, uma fera tentar contra a ovelha do pai, ele procura, ele dá-lhe golpes, não importa se essa ovelha está fugindo, está fora do pasto. Ele entende que ele tem uma palavra do pai, a palavra do pai é: defenda o meu rebanho. Então o profeta, ele pode profetizar em correção, mas ele, queridos, ele está em favor do povo. Elias, vai lá, profetiza. Aí lá vai Elias, né? Toda aquela questão, pega o cinto, põe na, tira da água, pega e vai, e Eliseu e tal, e um profetiza em tempo e tal. Mas calma aí, profetiza contra quem? Em favor de quem? O povo de Deus. Qual que é o povo? Israel. Calma, mas eles não eram israelitas. O jugo e a palavra que é liberada, queridos, sobre o povo, cai sobre o profeta uma proporção e uma medida. Então entenda, o profeta nos dias de hoje é aquele que é treinado no arsenal do Senhor. Ah, eu quero viver experiências extraordinárias, eu quero trabalhar com a espada, queridos, de Golias. Entendi, mas deixa eu te perguntar, tá pronto para defender as ovelhas do pasto? Suporta o sol do pasto?
Porque para viver o pasto tem que ter amor por ovelha. Ô, gente, eu sei que tem uns pastores por aí na live, vamos lá. A verdade é, a ovelha ela é um pouco desprovida de inteligência. A ovelha ela não tem tanta inteligência. Ela não tem muita noção. Então assim, ela vai. Mas a ovelha, queridos, ela tem propósito. E o pastor que cuida da ovelha, ele também tem propósito. A maturidade para alcançar níveis mais profundos, ela precisa ser adquirida, queridos, para que a palavra profética liberada na boca de um profeta tenha a proporção do reino. E qual que é a proporção do reino? É servir. Profeta que não sabe servir é feiticeiro, porque o feiticeiro move o mundo espiritual ao seu mel prazer. A sua fonte principal é os seus desejos e vontades. Então nós estamos falando, queridos, aqui de uma geração que na verdade nem tem paixão pelo profético, mas ama a feitiçaria. Porque o profeta exorta, consola e edifica. E talvez você está aqui e fale o seguinte: ah, Cassiano, eu sou profeta. Deixa eu te perguntar, o que você tem consolado? O que você tem exortado? Hã? E o que você tem edificado? Em si. Porque o consolo, a exortação e todo esse processo, queridos, ele precisa primeiro tomar uma proporção dentro de si. Eu quero viver uma vida profética, eu quero fluir dentro de um profético. Mas deixa eu te perguntar, qual que é a base do profético? Não é a palavra? Qual é o profeta, queridos, que carrega a essência do reino? Não é aquele que carrega a essência de Cristo? O quanto de Cristo temos dentro de nós? Eu vou te falar um profeta treinado, o estágio de um profeta treinado. Um profeta treinado é aquele que tem a força do leão. Profeta que é profeta, queridos, ele é violento. Você sabe por quê? O profeta é aquele que é a boca de Deus na terra, mas ele também é aquele que movimenta os céus na terra. E o céu, queridos, ele se movimenta à violência. A salvação ela é pela graça, mas que não é de graça, mas o reino de Deus e os céus é tomada à força. Então o profeta, ele é violento. Mas aonde está a violência de um profeta? A violência de um profeta está na potência de um leão. E não é como o leão, é a potência do leão, porque como o leão é Apolo, mas o leão é Cristo. Quer viver a potência de um leão? Anseia? Aprenda a viver a ternura de um cordeiro. Cassiano, o Senhor me chamou para profeta, eu sou leão nesse tempo. Ok, mas já foi treinado no pasto? Já se tornou ovelha? Se submete? Tem endereço? Essa geração de profeta, pastor, evangelista, mestre, enfim, sem endereço, queridos, foge desse negócio. Foge disso. Eu fico vendo, eu não ia nem falar sobre isso, eu vou falar e correr, né? Eu vou falar e sair correndo, porque camarada é pastor, apóstolo, profeta, evangelista. Ele é tudo. Por que que ele é tudo? Você sabe por quê? Porque a raça é tão ruim que não consegue nem se submeter à liderança. Aí no estágio de não conseguir se submeter à liderança, ele não precisa, queridos. Ele é tudo. Ele é a quarta pessoa da Trindade, né? Então o profeta, queridos, precisa aprender a se submeter. Roda, parabéns. Seu labirinto, queridos, está em equilíbrio. Profetiza, mas em nome de quem? Ah, o cara, ele revela o profundo e escondido. Não, queridos, tá bom, mas deixa eu te falar uma coisa. Qual que é a base dessa profecia?
a vida de Deus nisso. O reino de Deus, ele é estabelecido através de profetas que compreendem o processo. Não viveu o processo? Volta. Volta para viver o processo. Porque Piton, queridos, é um espírito que ele ama trazer contaminação nos dons. Às vezes a pessoa tem dentro dela realmente a essência daquele dom ministerial. Mas o que Piton faz? Ele vem trazendo deturpação. Engano. E o Cassiano falando aí, o Senhor trouxe, né, no meu coração, esse falso espírito profético que nós estamos vendo esses últimos dias, é o espírito profético que traz a pessoa para ele mesmo. Né? Essa questão de olha, eu estou profetizando e a igreja ela tem andado nesse engano de que ela precisa de ir atrás do profeta. Queridos, deixa eu te falar uma coisa. Eu não sei se você sabia, mas o profeta, ele era levantado na palavra de Deus para levar o povo de volta à palavra de Deus. Por quê? Por que Deus levantava o profeta? Porque o povo já não sabia quem era Deus e quem era Baal. Foi assim com Elias. Elias, quando ele pega os 400 profetas de Baal, 450 profetas de Aserá, ele vira para o povo e fala assim, olha, deixa eu te falar uma coisa. Se Baal é Deus, adore, mas se Deus é Deus, adore. Por quê? Porque o povo estava em dupla adoração. Eles não sabiam quem era o Deus de Israel mais. Então, o que o Senhor ele faz com a profecia, com o espírito de profecia? Por que o Senhor usa profeta? Para levar o povo de volta à palavra de Deus. E é por isso que lá eu gostaria que você anotasse esse versículo, Apocalipse 19, versículo 10, a parte B vai dizer assim, ó, o espírito de profecia é testemunho de Jesus. Se o profeta que levantou para falar, ele não dá testemunho de Jesus, ele não exorta, não consola, não edifica, queridos, não é da parte de Deus, é anátema. Você precisa de sair disso. Por quê? Porque se o profeta, e às vezes a gente tá nessa onda aí de ficar andando atrás de um profeta, porque o profeta precisa de revelar o que vai acontecer no meu futuro. O profeta precisa de revelar o que vai acontecer comigo daqui a um ano. Queridos, não é profeta, isso aí é cartomante, feiticeiro. Porque é cartomante que joga as cartas e prevê o futuro. Isso é falso espírito profético. Agora, o verdadeiro profeta, o que ele vai fazer? Ele vai trazer aquilo que está no coração de Deus para você, mas ele vai te trazer uma exortação. Olha, você está fugindo do princípio, volta para a palavra. E deixa eu te dizer um outro crivo que nós precisamos de entender que um profeta ele precisa de passar. Um profeta precisa de entender palavra. Se um profeta que vem profetizar para você, ele não conhece a palavra de Deus, queridos, foge. Foge, sabe por quê? Porque é Piton. É pitonisa que está profetizando. Toma cuidado com isso, porque o profeta ele precisa de conhecer a palavra de Deus. Ele precisa de conhecer das leis, ele precisa de conhecer os livros proféticos, ele precisa de entender o evangelho, ele precisa de entender Apocalipse. Ele precisa de entender a palavra de Deus e transmitir isso para o povo. Só que o que nós estamos, infelizmente, entrando nessa onda? É que nós não queremos ler a palavra de Deus, não queremos estudar, não queremos buscar a palavra de Deus, mas nós queremos ouvir um profeta. Mas um profeta de verdade, sabe o que ele vai te dizer? Ele vai te dizer assim, volta para a palavra. Quer dizer, esse é um tempo onde nós precisamos de voltar para a palavra. Por quê? Porque o espírito do anticristo, ele está aí. E o que é o espírito de anticristo? É o espírito da falsa profecia. Ele vai te tirar do tempo profético do Senhor. Ele vai te tirar do tempo certo que o Senhor está trazendo para que você viva nele. Tome cuidado, porque às vezes o falso profético ele não vai vir com a palavra errada para você. Ele vai vir com uma verdade. Porém, no fundo dessa verdade tem uma mentira. E é nesse tempo que nós estamos precisando de pedir ao Senhor o espírito de discernimento. Porque Paulo, quando ele confrontou e ele repreendeu aquele espírito, é porque ele tinha discernimento. Ele tinha um espírito de discernimento. Foi. Tem carioca aqui, gente, na live? Deixa eu fazer meu trabalho de campo aqui. Tem carioca aqui? Cadê os cariocas? Os pastor. Queridos, eu quero encerrar. A gente vai entrar em guerra contra Piton aqui. E você vai entender um pouquinho, né, acerca disso nas escrituras, né?
não temos todo conhecimento. O Senhor ele vem trazendo ao longo do tempo, né, a revelação. Nós queremos te levar para a prática também e arrancar todas essas contaminações desse espírito de Piton. Mas você que faz parte aí, né, dessa região do Rio, a gente está aqui no Rio, né, seria uma honra poder conhecer vocês. Eu vou deixar o fly do evento, né, tá tendo aí Semana Profética, né, no Ibaê, né, Ibaê Seropédica. Então vem conosco. Hoje eu vou estar ministrando aí, né, a gente vai estar arrumando tumulto lá com o inferno, né. Então, seria uma honra, um prazer poder te conhecer e viver esse tempo sobrenatural de Deus, tá bom? Junto conosco. Vamos lá? Deixa eu ver. Queridos, tatuagem é algo assim, que eu amo falar sobre esse assunto. Se vocês quiserem, a gente desenvolve uma aula aqui. O que as pessoas não buscam é a raiz do negócio, como a tatuagem, como o piercing e várias outras coisas. Então, assim, vem conosco, tá bom? Vai acompanhando aí as lives, que em breve vai ser uma live sobre tatuagem. E mais pra frente eu compartilho com vocês. Eu não vou entrar nesse assunto agora, ok? Da tatuagem em si. Mas é um assunto que eu vejo uma necessidade muito grande de falarmos. Você vai entender de uma outra forma, dentro de uma perspectiva espiritual. Amém? Queridos, presta atenção. Conferência profética, dia 19 agora de fevereiro. Eu queria muito reunir, queridos, com vocês para esse tempo. O Senhor tem liberado coisas, chaves extraordinárias, ferramentas extraordinárias dentro desse tempo. E para ser sincero, há tanto de Deus sendo liberado e muitos não sabendo utilizar tudo isso. A nossa geração tem se perdido dentro de tanta contaminação. E queremos te trazer, queridos, uma direção, uma palavra rema, revelada da parte do Senhor. O tema aí, né, central da nossa conferência é o som do teruá. Então, você vai entender, queridos, vários princípios dentro da palavra. Ao longo do tempo, nós vamos compartilhar com você acerca de como vai funcionar, vai desenvolver a conferência. Tem um valor simbólico de R$17. Esse valor, queridos, nem iria ter taxa de inscrição. Mas o Senhor falou conosco. Por quê? Essa oferta, na verdade, essa inscrição é uma oferta e é um memorial. 1 nos fala de unidade, 7 nos fala de plenitude e 8 nos fala de quê? Recomeço. Vocês estão entendendo que antes da conferência chegar, o Senhor está falando de um tempo de unidade, um tempo de plenitude e recomeço, queridos. O que o Senhor tem para fazer, queridos, é extraordinário. Cassiano, eu não tenho como... Gente, creia. Se envolva eu não tenho como. E não, queridos, seja um profeta e libere uma palavra. Libere uma palavra, queridos. E nós estamos orando para que o Senhor te libere recursos. Cassiano, o que a gente faz referente à hospedagem? Gente, dá um jeito. Nos chama lá, vamos dar um jeito. Mas queremos muito viver esse tempo com vocês. Amém? Queridos, é só presencial, tá bom? Dessa vez é só presencial. Fechou? Vamos orar? Eu queria, queridos, que você não simplesmente ouvisse a nossa oração, mas eu queria que você entrasse aí no seu lugar, em um tempo de louvor, em um tempo de adoração, em um tempo de guerra. Como não é sempre que a Ariel está aí conosco, né? Ultimamente com menos frequência. Ela vai conduzir essa oração. E, queridos, queremos orar para que toda contaminação de Piton venha ser arrancada de você. Talvez a perseguição de Piton na sua vida vem geracional, porque o espírito de feitiçaria veio trazendo códigos genéticos cravados em seus ossos. Talvez o espírito de Piton tenha te tirado fôlego de vida. E queremos declarar, queridos, uma frequência, uma voz, a voz criativa do Eterno, o debado eterno, sendo ecoado em todas as dimensões, te arrancando de toda essa frequência de Piton. Cassiano, qual que é a arma contra Piton? A arma contra Piton, queridos, é a essência do próprio Cristo.
é a força do leão através da palavra profética, com linha na palavra. Mas o sangue do Cordeiro, profeta dessa geração, ele precisa ter cheiro de sangue, sangue do Cordeiro. Então, queridos, fica ligado aí para esse tempo, amém? Queridos, se você está em casa e pode, pegue um óleo de unção. Pegue um óleo de unção e comece a ungir a sua cabeça, os seus braços e a sua perna e a área do seu tórax agora. Enquanto você pega o óleo, vá me ouvindo. Arielle, como que eu saio do espírito de Pitom? Como que eu me desenrosco de Pitom? Sabe como que vocês fazem isso, queridos? Voltando para o lugar de oração. Paulo repreendeu o espírito e continuou no lugar de oração. Volta para o lugar de oração. Volta ao lugar de leitura da palavra. Volta a se render. Mas Arielle, eu não tenho fôlego para isso. Volte. Sabe por quê? A palavra de Deus, ela é o nosso ar. Ela é o ar que respiramos. E não espere você querer voltar para o lugar de oração. Volte sem querer mesmo. Mas se mova. O fôlego de vida do Espírito, ele começa a fluir de dentro aí dos seus pulmões. De dentro das suas narinas, o Senhor começa a soprar fôlego de vida. Pai, eu peço, Senhor, agora anjos liberados, ó Pai, na casa dos nossos irmãos agora, aonde quer que eles estejam, começa a ser ecoado o seu som. O som de liberação. Ouça o som que te desperta do sono profundo que Pitom colocou você. Ouça o som do teruá que te chama. Acorde, se levante. Acorde, venha para a guerra. Acorde, sai agora do espírito de Pitom. Pai, eu peço, Senhor, anjos com espadas agora, cortando a cabeça de Pitom agora. Em nome de Yeshua, agora. Pai, eu declaro agora o fôlego de vida sendo ecoado. O fôlego de vida sendo emanado. Comece a ungir aí, queridos, a sua cabeça, o alto da sua cabeça. Unja as suas narinas agora. Unja os seus pulmões agora. Unja os seus braços e as suas pernas. Porque agora, esse é um decreto. Essa é uma palavra no mundo espiritual e físico. Pitom começa a ser desenroscado agora. Pitom começa a ser desalojado agora. Pitom começa a ser cortado agora. Em nome de Yeshua. Em nome de Yeshua. Começa a pegar fogo agora do alto da sua cabeça, a planta dos pés. Sabe o que Pitom não suporta, queridos? É labaxê e canta labaxê. Pitom não aguenta o fogo do Espírito. O fogo confunde o olhar das cobras e das serpentes. E que o fogo comece a ser lançado agora. Que o fogo comece a queimar o seu corpo agora. Do alto da cabeça à planta dos pés. E que todos os espíritos de Pitom agora comecem a ser desalojados. Comece a ser soltado. Comece a ser desenroscado. Agora, agora, agora. No nome de Yeshua. No nome de Yeshua eu declaro. Ser livre e volte a respirar. Que o Espírito de Deus, o Ruach HaKodesh, comece a encontrar você agora e comece a te voltar ao lugar de respiração. Ele começa a soltar o fôlego de vida agora nas suas narinas. Em nome de Yeshua, agora, em nome de Yeshua, que haja o som do despertamento. Que você escute agora o som do despertar do Senhor agora. Em nome de Yeshua. E as Déboras que estão aqui, despertem em nome de Yeshua. O Senhor, Ele tem te convocado. E você que está me ouvindo sabe o que eu vou dizer agora. O Senhor tem falado com você, volte. Porém a sua resposta para o Senhor é: estou cansada, porque recebeu feridas dentro do ministério. Hoje o Senhor, Ele começa a colocar bálsamo de cura. Mas o Senhor declara sobre você agora: libere perdão e volte a olhar e a viver a missão no qual eu te coloquei para viver. Volte ao princípio, volte à palavra e estabeleça o governo no território aonde o Senhor tem te conduzido. Desperte em nome de Yeshua. Amém. Queridos,
queremos continuar esse tempo de oração. Eu quero que você entenda uma coisa. O que sustentava o trono de Pitom dentro daquele tempo, aquele período, a gente entende, queridos, que um dos pontos, o primeiro ponto, é a sede que Pitom traz dentro das pessoas por uma falsa revelação. O segundo ponto, o espírito de Pitom, ele movia no estágio de economia, dinheiro. Então eu quero que você entenda o que estava acontecendo ali. O espírito de Pitom, ele exigia um memorial. Um memorial de feitiçaria e que era ativado por intermédio de dinheiro. Porque dinheiro, queridos, entenda, dinheiro é sangue. Meu Deus. Dinheiro é sangue. Então o que estava acontecendo ali é um espírito de feitiçaria que governava a área das finanças. Eu quero que você entenda isso, porque vamos continuar entrando em guerra, te tirando de dentro dessa dimensão de Pitom. Mas eu queria, queridos, que você se opusesse contra o altar de Pitom que se levantou contra a sua vida. De que forma, Cassiano? Eu levantei memorial por intermédio de uma busca de feitiçaria. Eu me prostrei a altares contaminados. Eu ofertei em altares deturpado e influenciado por Pitom. Eu me vejo com as minhas forças em déficits, cansaço extremo por um ataque de Pitom. Eu quero, queridos, que você entenda isso. Eu não estou falando assim, oferte sobre o instituto, não. Levante a oferta, talvez na sua igreja. Levante a oferta sobre um altar limpo, sem contaminação. Anulando esse altar de feitiçaria, esse memorial que veio comer nas suas finanças. E destrua esse altar de Pitom. As três bases legítimas de um processo de libertação. Dentro de uma caminhada humana, o passo humano, primeiro, é confissão de pecado. Segundo, renúncia. Terceiro, memorial. Então flua dentro disso. Eu queria que você fechasse os seus olhos e simplesmente me ouvisse. Amém? Pai, como ministros do Senhor e como concordância da sua igreja, que hoje está dentro desse mesmo ambiente que estamos, nós clamamos ao Senhor, ó Pai, e nós liberamos 3 decretos superiores na tarde de hoje. Nós liberamos, ó Pai, um decreto profético da parte do Senhor, que aonde há contaminações dos sentidos espirituais, trazendo falsa revelação, trazendo falsa visão, sentidos espirituais embotados, que seja descontaminados agora, que a água que flui do teu rio, ó Pai, do teu trono, comece a passar sobre os teus filhos, arrancando todas as águas contaminadas de Pitom, e em nome de Yeshua, nós selamos neste momento, nós liberamos neste momento, ó Pai, uma palavra sacerdotal, que toda enfermidade que Pitom veio trazendo no corpo, na alma e no espírito, seja arrancada em nome do Senhor, e que seja arrancada as raízes de feitiçaria. Nós liberamos um decreto superior real, e nós liberamos uma jurisdição do teu reino, que a palavra do Senhor seja gravada no coração dos seus filhos, que os teus filhos estejam mente, coração circuncidado por intermédio da tua palavra, e que se levantam nesse tempo homens e mulheres, profetas do Senhor, que não se corrompe, que não se venda, e em nome de Yeshua, que essa palavra seja ecoada e que seja selada em nome de Yeshua. Em nome de Yeshua.
Queridos, que o Eterno te abençoe. E não se esqueça, levante o seu memorial. Estabeleça o seu memorial contra todo esse altar de Pitom que veio se levantando, queridos, contra a tua vida, a sua família. Talvez você veio de uma herança onde gerações e gerações veio alcançando, trazendo falsas profecias, revelações contaminadas. Que isso cesse, que isso cesse. Que a sua descendência seja uma descendência, queridos, de profetas, homens e mulheres que não se corrompem, que não se vendem, que são mergulhados na palavra, que são untados com o sangue do Cordeiro e que vivam debaixo de uma palavra do Eterno. Amém? Que o Senhor Jesus te abençoe. Amém. Queridos, que Deus abençoe vocês e que vocês possam entrar na dimensão da plenitude de Deus em todas as áreas da sua vida. E eu declaro sobre a sua vida, você que estava com o seu ministério parado, eu declaro agora que o seu ministério comece a se mover, a sua vida comece a se mover em nome de Yeshua. Eu declaro que todas as áreas de paralisação na sua vida hoje recebeu o fôlego de vida de Yeshua, e que nesse tempo você viverá a plenitude do Senhor em todas as áreas da sua vida. Eu ministro essa palavra e decreto sobre a sua vida, a sua família e o seu ministério, em nome de Yeshua. Amém. Amém, queridos. Que o Senhor Jesus te abençoe.